A paz do Senhor Jesus, igreja. Mais um dia que o Senhor nos presenteou para estarmos aqui todos juntos reunidos para continuarmos a falar de um tema tão importante. Hoje nós vamos abordar sobre o suicídio. Vou passar algumas informações para os irmãos, informações muito importantes para nós. E também eu quero trazer dentro desse tema a palavra do Senhor. E eu tenho a plena convicção de que o Espírito Santo vai falar no coração de cada um nesta noite. Amém? Uma das causas mais terríveis para a humanidade. As pessoas não estão conseguindo ter equilíbrio, porque é mais fácil eu morrer. Eu tenho um monte de problema. Então, eu vou embora. Mas essa não é a solução. Não é a solução. Por mais que doa, a solução é ficar aqui e enfrentar os problemas. A cada 45 minutos, um brasileiro morre vítima de suicídio. E a primeira medida preventiva é a educação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubar tabus e compartilhar informações ligadas ao tema. Como já aconteceu no passado, por exemplo, com doenças sexualmente transmissíveis ou câncer. A prevenção tornou-se realmente bem-sucedida quando as pessoas passaram a conhecer melhor esses problemas. Saber quais são as principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio no Brasil, onde hoje 32 pessoas por dia tiram a própria vida. Por isso é essencial deixar os preconceitos de lado e conferir alguns dados básicos sobre o assunto. A OMS, segundo a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. No mundo, a cada 40 segundos. E eu sou muito curiosa. E eu fui pesquisar. Eu queria saber se isso era verdade. Da onde que vinha esse dado? E eu achei. E eu trouxe para vocês. E vai ver comigo. Vocês estão vendo aqui, ó, suicídios? Isso é um site onde traz inúmeros dados reais. Tá? Quantas pessoas fumam, quantas pessoas têm câncer, quantas pessoas morreram de câncer, quantas pessoas têm HIV, quantas pessoas morrem de HIV. Tem inúmeros dados aqui, mas para nós é o suicídio. Eu quero que você clique ali no hoje. Isso. Aqui, ó, suicídios este ano, em todo o mundo, já está mais de 651.604. Até hoje, dia 10 de agosto. Dia 1º de janeiro, até hoje, já se suicidaram no mundo 651.604. E hoje já se suicidaram 2.395 pessoas. E aí vamos tirar a prova real. Se dizem que a cada 40 segundos, ali a contagem é real. Vamos ver se muda dentro de 1 minuto. Eu estou vendo os segundos, tá? Vamos ver se vai mudar. Mais uma pessoa. É verdade. A cada 40 segundos. Só nesse 1 minuto, 2 pessoas se suicidaram. Nesse exato momento, alguém morreu de suicídio em algum lugar do mundo. Dados reais. Só hoje, 2.397 pessoas se suicidaram em todo o mundo. Mais um. Os irmãos veem a gravidade? A cada 40 segundos, uma pessoa simplesmente dá cabo na vida dela. E é essa situação que nós estamos vivendo. Antigamente, irmãos, quando a gente falava, eu lembro lá na minha cidade, que eu sou do interior, quando alguém tinha câncer, não falava câncer, falava aquela doença ruim. Aquela pessoa está com aquela doença ruim. Não se falava câncer. E nem a AIDS. Quando uma pessoa estava com HIV, não falava.
E muitas vezes essa pessoa estava contaminando outras sem as pessoas saber, porque não falava. Era escondido. Mas esse tabu foi quebrado. E inúmeras organizações estão lutando para quebrar esse tabu sobre o suicídio. Porque é preciso falar. É preciso se informar. Porque várias pessoas se suicidam sem ter motivo. Motivo extremo. Para que você chegue nesse ponto. E é por isso que eu falei que a igreja precisa falar sobre isso. Então, pensar em suicídio faz parte da natureza humana. Como podemos definir o suicídio? Suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. É uma escolha, uma ação que tem graves implicações sociais. Pessoas de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, e nós acabamos de confirmar. Totalizando quase 1 milhão de pessoas todos os anos. Os irmãos viram que mais de 650 pessoas. Até agora. Daqui até dezembro, mais pessoas vão se suicidar. Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam o suicídio a cada ano. De cada suicídio, de 6 a 10, outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências difíceis de serem reparadas. Quando uma pessoa se suicida, os que ficam também sofrem. Porque aí vem a síndrome do porquê. Mas por quê? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? A pessoa que quer se suicidar, ela vai se suicidar. E tem pessoas que tentam uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E muitas vezes ela é socorrida a tempo. E às vezes, fica até sequela, dependendo do tipo de suicídio. Por exemplo, se ela beber veneno, dependendo do jeito que ela for socorrida, aonde o veneno entrou, dá problema. A pessoa tem problema. E aí, esse porquê e se, ninguém nunca vai saber. Porque quem se suicidou nunca voltou para contar. E nem vai voltar para contar. E as pessoas da família que fica, sofrem. Porque fica perguntando, por que que eu não ajudei? Por que que eu não vi? Por que que eu não enxerguei? Por que que eu não prestei atenção nos sinais? Mas tem pessoas que são acompanhadas. Tem pessoas que você tem que ficar com ela 24 horas. Na hora que você sai de perto, ela se suicida. Como já aconteceu em inúmeros casos. Da pessoa ser acompanhada e por um deslize, ela se suicidou. Sabe quando você tira o olho assim, rapidinho? Outro dia, a irmã lá da igreja falou. Tinha uma menina no hospital, que ela estava tentando um suicídio. Ela tentou várias vezes, foi para o hospital. E aí a irmã falou para o médico. Falou assim, na hora que ela tiver a oportunidade, ela vai se matar. E dito e feito. Sabe o que ela fez? Ela pulou da janela do banheiro. Falou que ia no banheiro, trancou a porta. No hospital. No hospital. Então, a pessoa que tem ideação suicida, ela coloca na cabeça e não tira, não. É muito difícil. A pessoa, quando tem pensamento suicida, ela pode até fazer tratamento. Mas tem um percentual que não consegue. Tem um percentual que se livra, cura. E a principal causa do suicídio é a depressão. É aquela depressão severa, é aquela depressão profunda que te leva ao abismo. E geralmente uma pessoa que está com uma depressão profunda, uma depressão, aquela depressão angustiante, é muito difícil essa pessoa ela conseguir se livrar. Tem que ter muita força, irmãos. Muita força.
É por isso que a gente tem que prestar mais atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Uma psicóloga, ela estava fazendo acompanhamento de uma mulher muito rica, e ela estava fazendo aquele tratamento com essa psicóloga, ela é renomada. E ela falou assim que acompanhava essa mulher, na casa dela tinha vários empregados, né? E todo dia a psicóloga ia lá para saber como que ela estava, fazia esse acompanhamento, e a psicóloga saía e falava, fica com ela, não deixa ela sozinha. Não deixa ela sozinha. E aí, ela pegou a bolsa dela e falou que ia no cabeleireiro. Não deu outra. A psicóloga ligou. Cadê a fulana? Ela falou que ia no cabeleireiro. A psicóloga falou, não acredito. Ela saiu sozinha? Saiu, ela estava super bem. Ela falou que ia no cabeleireiro e está tudo certo. Não deu outra, se matou. A oportunidade que ela teve. Então, a pessoa precisa só de uma oportunidade. O suicídio está vinculado a alguma doença mental, foi o que eu falei. A principal causa do suicídio é a depressão. Porque, geralmente, se acontecer alguma coisa, tem uma situação ali que ocorreu, a pessoa entrou em depressão e ela não conseguiu se livrar. Ela fez tratamento e tudo, mas ela não conseguiu se livrar. E quem está por perto pode ajudar? Como? É preciso perder o medo de se aproximar das pessoas e oferecer ajuda. A pessoa que está numa crise suicida se percebe sozinha e isolada. Se um amigo se aproximar e perguntar, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? A pessoa pode sentir abertura para desabafar. Nessa hora, ter alguém para ouvi-la pode fazer toda a diferença. E qualquer um pode ser esse ombro amigo, que ouve sem fazer críticas ou dar conselhos. Quem decide ajudar não deve se preocupar com o que vai falar. O importante é estar preparado. Pessoas que ameaçam se matar podem desistir da ideia? Sim, podem. Ao receber ajuda preventiva ou oferta de socorro diante de uma crise, elas podem reverter a situação ao colocar para fora os seus sentimentos, ideias e valores, alterando assim seu estado interior. Essa ajuda pode vir de pessoas comuns, ligada a organizações voluntárias, como o CVV, que é um centro de apoio emocional. Você liga 188 se você precisar de ajuda. Em qualquer lugar que você estiver, tem inúmeros voluntários 24 horas para conversar com as pessoas que se dedicam à prevenção do suicídio. São voluntários que têm um papel importante ao ouvir quem estiver passando por um momento de desespero. Então, a pessoa que tem pensamento suicida, ela pode desistir? Pode. Se ela tem essa vontade, eu não quero morrer, eu só quero tirar essa dor. Eu preciso de ajuda. Aí, quando você reconhece que você precisa de ajuda, é mais fácil para você ajudar. Mas tem muitas pessoas que não querem ajuda, não querem conversar. Se enfia no quarto escuro e ali fica. Você até tenta ajudar, mas a pessoa não quer. Tem muitas pessoas nessa situação. Sim? Muitas pessoas são acompanhadas. Mas quando ela está decidida, a brecha que ela tem, ela faz. Não adianta, irmãos. E aí, depois, a gente fica se culpando. Por que eu deixei sair sozinho? Né? A gente... Mas, irmãos, a gente não deve se culpar.
A gente não deve se culpar. Porque geralmente a gente faz o que pode. A gente tenta ajudar. A gente sempre tenta ajudar. A gente sempre tenta ajudar as pessoas. Quem se suicida geralmente tem em volta muitas pessoas que estão ali tentando ajudar. Mas às vezes a pessoa mesmo, ela não quer. E existem inúmeros caminhos que eu trouxe aqui ontem. Tem tratamento. Porque depressão, ela pode ser curada com remédio, fé e terapia. Se você quer ser curado, se você quer se libertar disso, você pode ser curado. Basta você querer. Se você passa por isso, ou tem alguém que passa por isso perto de você, todos os que estão aqui têm condição de ajudar. Olha, eu não sou profissional, eu não sei o que fazer, mas eu quero te ajudar, eu vou no psicólogo com você. Eu te levo numa terapeuta. Eu te levo lá no hospital. Porque a depressão, aquela depressão que eu falei, que é por falta dos hormônios, que podem estar em mau funcionamento, aquela depressão é perigosa. Por quê? Porque a pessoa, ela é tipo uma montanha russa. Um dia ela está bem, no outro ela não está. Um dia ela está bem, no outro ela não está. Uma mulher teve depressão pós-parto. E quem conhece sabe que não é fácil, o puerpério é difícil. E essa mulher, ela teve depressão. E aí, a pessoa foi visitar ela, e super bem, cuidando do bebê, tudo bonitinho. Bebê limpinho, cheirosinho. E feliz da vida. E aí, alguns dias depois, recebe a notícia que a mãe se suicidou. E aí a pessoa que foi visitar falou, mas como? Ela estava super bem, gente. Cuidando do bebê, bebê limpinho, cheirosinho. Não dá para saber. Não dá para saber. O problema é que muitas pessoas realmente, elas não se abrem. Elas não falam. E aí não tem como você ajudar uma pessoa sem saber o que ela tem, tá certo? Então, a gente tem que falar, irmãos. A vida é uma dádiva de Deus. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente. Mas precisa falar, a gente também não tem bola de cristal, né? A igreja, a principal missão da igreja é ajudar as pessoas, né? A missão da igreja é essa. Mas o problema, irmãos, é que tem muito crente doente dentro da igreja. Doente mentalmente. Tem demais, gente. Não era para ser assim. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos Cristo. Dentro da igreja não era para ter tanta gente ansiosa e depressiva. E tem muita gente ansiosa e depressiva e com pensamento suicida. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Em Romanos 4, 7 e 8, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou seja, Deus deu a vida e só Ele pode tirar. Aliás, irmãos, entre os mandamentos, tem o não matarás. A pessoa que se suicida, ela mata a si mesmo. Ela está infringindo o mandamento. Não matarás. E Deus não se agrada disso. E aí, tem uma questão que é muito complexa. Eu não entro no mérito de fazer discussão sobre isso, porque é muito particular e íntimo da pessoa com Deus. Porque muitas pessoas perguntam, mas o crente que suicida perde a salvação? Eu, Daiane, como pessoa, eu não julgo ninguém. Não julgo. Porque só quem sabe é Deus. Eu não sei. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo.
Um pastor piedoso, amoroso, cuida das ovelhas, da família, é um homem exemplar, tem um ministério exemplar, faz o melhor que pode para Deus. Um pastor que dá bom testemunho. Em determinado momento da sua vida, ele começa a ter problemas mentais, porque o fardo do pastor a gente sabe que é pesado, não é fácil carregar, porque não é somente tratar com as pessoas, tem os problemas administrativos da igreja, tem inúmeros problemas para resolver. A carga é muito pesada e imaginem como é o emocional de um pastor. Parem para pensar, porque nós chegamos na igreja, a gente senta no banco, recebe tudo. Mas existe um corpo por trás, unido ali, fazendo todo o trabalho. E o pastor, geralmente, ele é responsável pelo corpo todo. E aí chega um determinado dia e esse pastor não aguenta a pressão. E no momento de fraqueza, ele dá cabo na sua vida. Igreja, eu não vou julgar uma pessoa dessa. Porque quem tem transtorno mental sabe a dificuldade que é de você fazer um tratamento. E passar pelo tratamento. É difícil. É comparado a um tratamento de câncer, quem faz radioterapia, quem faz quimioterapia, sabe que é desgastante. Sabe o peso que é. Não é fácil. Como que eu vou julgar uma pessoa dessa? Eu não julgo. Ah, foi para o inferno. Eu não sei. Quem sabe é Deus. Entende? Uma situação como essa, uma pessoa que está fora do seu controle, está sem nenhuma condição de pensar, de raciocinar. Por puro desespero mesmo. Porque quem se suicida, ele não quer se matar. Ele quer se livrar da dor. A gente ouve muito falar nisso. Mas o falar e o reagir e chegar na ação do suicídio é coisas totalmente diferentes. Porque eu venho aqui, eu dou uma palestra, eu dou o caminho nas pedras. Porque nós, como cristãos, nós temos a fé, a plena convicção de que Jesus está conosco, independente da situação. Pode ser a pior situação que nós estejamos. Não julguem. São coisas ao extremo, igreja. Agora, uma pessoa que é crente, conhece a palavra, conhece a verdade, tem discernimento, anda segundo a palavra, por um momento de deslize, me enche de dívida, se perde na dívida, fica todo endividado e começa a ficar desesperado. E aí chega um momento que não aguenta. A pressão, porque todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, a pressão financeira. Porque a gente precisa de dinheiro para viver. Pagar aluguel, pagar prestação disso, pagar prestação daquilo, comer, roupa. Tudo isso, a gente precisa de quê? De dinheiro. É uma pressão extremamente forte na nossa vida, que a gente pode passar. Aí essa pessoa também, por um momento de fraqueza, ela está cabo na vida dela, que ela não sabe o que fazer. Aí essa pessoa, eu como falei, não julgo. Mas essa pessoa, ela tinha a escolha de poder ficar e resolver o problema. Fez dívida. Arque com as consequências. Vai trabalhar para pagar. Porque fazer isso, tirar a sua própria vida, não vai ser a solução. Não vai ser. E muita gente acaba fazendo isso. Uma crise que teve, uma crise financeira muito grande que teve, eu não estou lembrado do ano, eu acho que foi 2008, que teve uma crise financeira nos Estados Unidos. Em 2008 teve uma crise financeira. E eu estava lendo um livro, o que teve de pessoas que se suicidaram nessa crise.
pessoas que tinham emprego de alto escalão, pessoas que eram diretor, CEO, se suicidaram. Se suicidaram. Porque uma coisa é você estar aqui em cima, está tudo bem, e de repente você está aqui embaixo. A pessoa não consegue absorver isso. Não consegue. Mas nós somos um povo diferente. Nós temos um Deus que zela por nós, que vela por nós. E eu quero trazer aqui 2 Coríntios 4, 16, 18. 16 ao 18. Se os irmãos quiserem acompanhar. Pode acender essa luz aqui? Essa aqui, ó. A pessoa que já chegou nos 40, as vistas já começou a ficar turva. Ai, 40, gente. É dor. A vista já não está mais boa. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Antes de eu ler aqui, passa para mim o último que o pastor passou para vocês. Passou? É uns dados. Apagar. Olha, gente, dando trabalho, gente. Pode abrir mais, pode abrir mais. Esses dados aqui, irmãos, eu tirei. Tá bom aí. Esses dados aqui eu tirei do anuário brasileiro. Quantas mortes que tem no ano? De todas as formas. Morte de todo tipo. Tá? E o suicídio, em 2024, aqui no Brasil, teve 16.446 suicídios em 2024. E ali tem os números por estado. Os que têm mais morte. Minas Gerais, 1.989 mortes. São Paulo. Acho que São Paulo está aqui embaixo. Aqui, São Paulo, né? São Paulo. 2.921. Rio Grande do Sul, 1.516. Santa Catarina, 1.043. E no Rio de Janeiro também tem uma média alta. Acho que o Rio está mais para baixo. Olha ali para mim onde que está. O Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 858. Não, foi menos de 1.000 mortes. É isso, ó. Olha aí, mais de 16.000 mortes em 2024 no nosso país. Agora pode acender. O apóstolo Paulo, ele diz assim, em 2 Coríntios 4, 16, 18. Os irmãos acharam? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele já estava na 3ª viagem missionária dele. Ele já tinha passado por inúmeras situações de sofrimento. Ele tinha levado açoite, passou fome, passou frio, foi açoitado, levou pedrada. Ele foi dado por morto. Nesse momento aqui que ele escreve esta carta, ele já carregava no corpo dele as cicatrizes de todo o sofrimento que ele teve por amor a Jesus. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder para todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, por amor a Jesus, ele largou tudo o que tinha, porque Paulo, ele era um judeu na sua época. Paulo, ele falava 3 línguas. Ele foi ensinado aos pés do maior mestre da época. Ele era letrado, ele era culto, ele era um intelectual da época, ele era um homem que pode-se dizer que tinha
mestrado, doutorado, pós-doutorado. Paulo era esse homem. Mas quando Jesus chega até ele, ele é transformado. Deus tira as escamas do olho dele. E a partir desse momento, Paulo, ele vai servir a Cristo, por amor à cruz. E Paulo, ele não mediu esforço. Ele ia aonde Deus mandava e ele foi. Ainda que levasse pedrada, ainda que levasse chicotada, mas ele foi. Paulo tinha tudo, morreu sem nada. Paulo tinha tudo, ele era rico. Mas por amor a Jesus, ele proclamou o evangelho. Ele foi o maior missionário da época, da história. Paulo, ele teve inúmeros motivos para deixar Cristo. Ele teve. Ele foi um homem corajoso. E quando ele escreve esta carta, ele está encorajando os irmãos a não abandonar a Cristo. E aí, ele diz aqui que não é para nós desanimarmos. Que, pelo contrário, ainda que o nosso corpo, que o homem exterior se corrompa, esteja desgastado, sofrido, o nosso interior se renova de dia em dia, porque o nosso espírito, ele se renova de dia em dia, pelo poder de Deus. Nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por dias ruins, por sofrimentos, por aflições. O dia ruim vai chegar. Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos buscar a Deus muitas vezes sem força, clamar a Deus, angustiado. Mas Deus vai renovar o seu espírito todos os dias. Vai te fortalecer no Espírito. O seu Espírito Santo, o nosso Espírito Santo, vai falar para a alma. Alma, te controla. Calma. Quem governa você é o Todo-Poderoso. Porque quem precisa de ajuda é a alma. O Espírito nos ajuda, nos dá força. Porque nós clamamos e o Espírito Santo nos ajuda a clamar. Com gemidos inexprimíveis. Porque tem hora que você não sabe o que falar, mas você geme. E o Espírito Santo, nesse momento, ele está ali com você, te ajudando. Não pense você que na hora da sua angústia, que na hora do seu problema, que na hora da sua crise, que na hora que você não está mais aguentando, que você não vê solução, que você acha que Deus te abandonou, que você acha que Deus não está te ouvindo, muito pelo contrário, Deus ouve o seu choro, Ele sofre com você. Cristo sofreu na cruz, não foi em vão, foi por mim, foi por você, foi pelos nossos sofrimentos. Não deixe o inimigo jogar setas, jogar mentiras, querer dizer para você que você é fraco, que você não vale nada. Não deixa o inimigo dominar sua mente. Tenha a mente de Cristo. Se nós nos blindarmos a nossa mente e passar a pensar nas coisas de Deus, começar a olhar para o alto, como o apóstolo Paulo diz aqui, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Um homem que sofreu o que sofreu como Paulo, falar que a leve e momentânea tribulação, esse homem levou 195 açoites no lombo. Ele conta lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele fala do sofrimento dele. Você conta lá quantos açoites? 195. E não essas varinhas não, era couro grosso. Ele aguentou por amor a Jesus.
E nós, por muito menos, está querendo desistir. E nós, por muito menos, não está valorizando a cruz. E nós, por muito menos, está querendo dar cabo na vida. Irmãos, se fortaleçam na palavra. Se fortaleçam em Jesus. Porque no dia que você estiver no abismo, nas trevas, quem vai te tirar é Jesus. Você pode até ficar na escuridão, mas Jesus pode te tirar de lá. Clame a Ele. A Bíblia diz: clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Esse é o Deus poderoso. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. As que veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Pare de olhar para as coisas deste mundo, as coisas terrenas. Jesus disse: não amontoeis tesouro na terra, mas amontoeis tesouros no céu. Porque eu mostrei aqui no início o vídeo daquela mulher. Aquela mulher, gente, estava realizada profissionalmente. Uma mulher que tinha tudo. E desistiu de viver. Não é coisas materiais que nos preenchem. A gente precisa ter fé. A gente combate o suicídio com a fé. Não esqueça que na hora da angústia, que na hora da peleja, Jesus nunca vai te abandonar. Jesus jamais nos abandonará. Foi falado aqui no teatro. No mundo, nós vamos ter aflições. Mas não desanimemos, porque Cristo estará conosco. Não desanima a igreja, porque dias ruins estão por vir. Nós precisamos nos fortalecer em Jesus, na rocha que é Jesus, porque o justo vai viver pela fé. E Deus não vai desamparar os seus, mas os seus que obedecem, os seus que andam na palavra, os seus que amam os mandamentos, os seus que valorizam a cruz. Deus não vai abandonar estes. Acredite nisso. Seja fiel a Jesus. Seja fiel a Jesus. Se você conhece alguém que está com pensamento suicida, ajude. Esteja atento aos sinais. É mito falar que cão que late não morde. Morde, uma hora dá certo. Uma hora ele vai lá. Então presta muita atenção. Quando alguém fala é porque já está pensando. Esse tema não é brincadeira, igreja. Não é brincadeira. Nós precisamos olhar para Jesus com mais fé. Com mais fé. Vir para a igreja de coração aberto para que você seja curado das amarras, do seu emocional, de todas as coisas. A gente precisa vir para a igreja na convicção de que Jesus vai me curar, de que Jesus vai me ajudar, de que Jesus está comigo. Eu sirvo a um Deus poderoso. Eu não sirvo a um Deus de imagem, de barro. Não, eu sirvo a um Deus grande, poderoso. Um Deus que é espírito. E está a todo tempo do nosso lado. Jesus não morreu na cruz em vão. Ele morreu por nós. Que nós venhamos a agradecer por isso. E viver para Cristo. Assim como o apóstolo Paulo falou. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder para todo aquele que crê. Jesus, ele te ama, ele quer te curar, ele quer estar com você, mas você precisa querer. Não abandone Jesus. Estão vindo dias maus. Se apeguem a Jesus. Eu quero agradecer a minha oportunidade de ter estado aqui com a igreja. Obrigada, pastor, pela oportunidade. A pastora, muito obrigada pela oportunidade que eu tive. Orem pela minha vida.
Orem pela minha vida. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem. Mas o inimigo, ele tenta te travar de muitas formas. Mas eu amo Jesus. E ainda que o inimigo queira impedir o trabalhar, não vai. Não vai. Eu tenho pedido forças a Deus para me dar força. Com dor, sem dor, falar de Jesus. A gente sabe que não é fácil. Mas eu não vou desistir. Eu vou persistir. Porque eu sei que tem muitas pessoas precisando de uma voz que fale. Não desista da vida. Se tem fôlego de vida, tem jeito. Não desista. Valorize a sua vida. Amém? E eu já agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Quero agradecer a vocês que nos acompanhou até esse momento. Que Deus abençoe essa casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.